A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui, pastor Alin Soares, passando para mais um comentário da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer ao nosso superintendente geral, pastor Carlos Alberto, e ao nosso pastor presidente, pastor Flávio Carvalho de Araújo, pela oportunidade. Nesta feita estaremos estudando a lição de número 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal, ou profeta de Azera. A verdade prática vai dizer que o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe, 1 Reis 18, 26 e 29, 30, 38 e 39. E a capítulo 19, versículo do 8 ao 14, nós não vamos ler, você vai acompanhar na sua lição aí depois. Vamos diretamente para a introdução. Quando nós estudamos esse livro, estudamos o contexto histórico, é uma continuação dos livros de 1º e 2º Reis, nós vamos aprender sobre o desafio proposto pelo profeta Elias contra os profetas de Baal e os profetas de Azerá, conduzindo o povo de Israel a fazer o quê? A reconhecer que o Senhor Deus é o único digno de glória e de honra. Além dessa elevada lição espiritual, nós vamos relembrar também que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele sustenta os seus filhos em qualquer situação, em qualquer circunstância e em tempos de qualquer dificuldade, conforme o salmista diz em Salmo 145, 14 e 15, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Primeiro tópico, desafio no Monte Carmelo. Nesse primeiro ponto nós vamos ver o zelo de Elias impor-se diante de um confronto. O texto vai dizer, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Como nós podemos observar, os mais severos juízos, somente por si mesmos, não são capazes de transformar o coração do pecador. O sangue precioso de Jesus é que pode expiar a culpa do pecado, e nenhum outro, senão o Espírito Santo, pode dar a convicção do pecado. Apesar de 3 anos e 6 meses de uma seca terrível, apesar da fome que chegou, apesar de os israelitas estarem ali, eles não deram ouvidos à voz do Senhor e nem à sua palavra. Eles continuaram em uma cegueira espiritual e no engano da idolatria. E você vai perceber que quando está nessa situação, o profeta Elias ele reúne o povo no Monte Carmelo e confronta ali o povo por ter abandonado a Deus e abandonado a sua palavra. Você vai ver no versículo 24 do capítulo 18, então invocai o nome do Senhor, em nome do vosso Deus, Deus com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor com S maiúsculo, que é o nosso Deus. E há de ser que se o Deus pequenininho, Deus falso, que responder por fogo, será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Você pode entender que os seguidores de Baal, eles acreditavam que este ídolo de falsidade, ele controlava os trovões, ele controlava os relâmpagos, ele controlava as tempestades. Se assim, então, o profeta Elias o desafiou na sua maior especialidade. Então, a adoração de Baal era baseada na crença de que ele controlava a natureza. Então, os profetas de Baal, eles aceitaram esse desafio porque eles já se consideravam vitoriosos. Então, o desafio de Elias estava na esfera do visível. Se Baal era Deus, então todos veriam o sinal. Que engano da idolatria Baal havia usurpado. Ou seja, ele tinha se apropriado de tal direito
nos corações dos israelitas, e o profeta Elias, com este desafio, reivindicava de volta ao Deus verdadeiro. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então ali os profetas de Baal não puderam fazer nenhuma objeção a este desafio. Sobretudo, eles tinham como Baal, como era identificado como Deus Sol, e eles não tinham desculpas para recusar tal desafio. Meus amados irmãos, observe só. Há uma necessidade nos nossos dias ainda por fogo. A necessidade da igreja nos dias de hoje ainda é do fogo do Senhor. Uma hora de batismo pentecostal é melhor e superior a um ano de discussão doutrinária ou disputa denominacional ou coisas que não têm nada a ver. Mas Deus, ele promete em Atos 1:8, ele promete que derramaria fogo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então essa promessa ela nunca foi cancelada. Então nós precisamos do fogo pentecostal. Para quê, pastor? Porque pelo mesmo motivo de Elias, para combater o pecado, para combater o erro do mundanismo, para um trabalho de excelência, num trabalho físico nós precisamos de força. Mas para o trabalho espiritual, trabalho que nós precisamos de vigor mental, nós precisamos também do Espírito Santo de Deus, do poder espiritual. Então, você precisa ter o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. O problema do povo, subtópico 2, o problema não era saber que Deus estava ali. O problema era de não saber a quem adorar. Quando nós não sabemos a quem adorar, significa que nós estamos desviados do alvo. Quando um crente chega ao ponto de concordar com que todos os caminhos levam a Deus, ele então precisa ser levado ao Monte Carmelo. A fim de quê? A fim de eliminar da sua mente e de seu coração a ideia de apostasia, que é visível, que é possível servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Então, 1 Reis 18:21 diz: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada, estava em cima do muro. Ninguém consegue viver em cima do muro, tem que servir ou a Deus ou ao inimigo. Então nós vamos analisar as palavras aqui, quando Elias diz: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear? Cochear no hebraico é pakash, ou seja, literalmente mancar, ficar coxo. Portanto, uma implicação de hesitar, vacilar, bambear. Então, pensamento é uma opinião dividida. Quanto tempo vocês vão mancar entre duas opiniões divididas? Como as pernas em desiguais. Ou vocês andam seguindo a Deus ou vocês andam seguindo o inimigo. Então, muitos em Israel, eles queriam combinar uma maneira de viver que pudesse cultuar a Deus e também cultuar a Baal ao mesmo tempo. Eles bem sabiam que Deus exigia inteireza de coração. Hoje, nos nossos dias, muitas pessoas querem servir a Deus, mas querem servir também a outros senhores, a outros deuses, a vaidade, a mentira, a prostituição, e querem estar servindo a Deus. E isso Deus não se agrada. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então Elias faz essa pergunta porque eles estavam para mostrar o absurdo deles, que era de unir o nosso Deus, o Deus verdadeiro, com o Deus de mentira, um Deus pagão, Baal. Então hoje nós precisamos aplicar isso ao o nosso serviço a Deus. Então nós precisamos ver, irmãos, que nós não podemos vacilar.
nós precisamos estar firmes no Senhor, guardarmos a sua palavra e servirmos somente a Ele. O nosso terceiro tópico, subtópico, diz o desafio do fogo. Nós aprendemos aqui nesse capítulo de número 18 que antes de nós pedirmos fogo de Deus, nós devemos consertar o nosso altar diante dele. Então, sobre o altar o nosso sacrifício, entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos por completo. Ou nós servimos a Deus ou nós não servimos para fazer nada. Tudo sobre o altar e tudo mantido lá, é tudo por Ele, para Ele, tudo dele. Então é chamado de consagração, isto é um chamado para nós nos consagrarmos ao Senhor. Ou seja, é uma entrega. O poder de Deus, ilustrado aqui pelo fogo, ele opera ao menos as seguintes bênçãos. O fogo refina, o fogo ilumina, o fogo ele traz algo especial. Refinar aqui é o sentido de purificar, limpar. Ezequiel 36, 25 e 27 diz: então espalharei a águas puras sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Ou seja, o fogo ele limpa, o fogo ele purifica. Para se fazer o ouro é preciso tirar daquela pedra bruta, é preciso colocá-la no fogo e ali ele vai tirar todas as impurezas até virar algo como você tem aí a sua aliança ou o seu relógio, mas precisa ser refinado, precisa passar por um processo de fogo. Então o Espírito Santo ele tem essa finalidade de remover qualquer mancha de pecado em nossa vida, assim glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser batizados com fogo, nós precisamos ser refinados pelo fogo do Senhor nosso Deus. Iluminação, a presença do Espírito Santo, ela traz luz. O próprio Cristo disse que nós somos luz deste mundo e sal desta terra. Então, se nós somos luz, quando você tem a luz do Espírito Santo, você tem uma fonte de energia. Então, meus amados, a luz da razão, a luz dos intelectuais segundo o mundo, a luz dos políticos, a luz dos magistrados, não é suficiente para transformar nenhuma pessoa em uma nova criatura. Somente a luz do Espírito Santo, ela faz fugir as trevas, entra nos cantos mais escuros do nosso ser, trazendo-nos paz, segurança em Cristo Jesus. Israel, no antigo passado, ele cansou-se do pão do céu, chamando de pão vil. Nossa alma tem fastio deste pão tão vil, disseram eles. Pão vil quer dizer pão sem valor, pão comum, algo que não presta. Porém, o Salmo 78 e 25 chama o maná que Deus dava dos altos céus toda manhã para Israel, ele chama de pão dos poderosos. Noutra tradução, pão dos anjos, pão dos príncipes. Quantos crentes nos últimos difíceis dias de ser crentes estão cansados do que chamam de mesmice, chamam de caretice? Nossa alma tem canseira deste pão sem valor. Meus irmãos, mas nós precisamos ainda hoje conservarmos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? O tópico 2 vai falar sobre a oração de Elias, os preparativos de Elias ali, quando se aproximava-se a hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde, os sacerdotes de Baal e de Azerá, eles gritaram, eles se retalharam seus corpos, eles até profetizaram, porém ali não houve nem voz, nem resposta alguma. Então o povo ao redor, ele se convenceu de que Baal, ele não conseguiria atender ali aos clamores dos sacerdotes. Eles se voltaram para Elias, eles observaram a sua preparação, que precedeu a operação divina do milagre. O primeiro preparativo foi de restaurar o altar que estava derrubado. É importante nós destacarmos aqui que havia um altar no Monte Carmelo. Certamente, um piedoso servo do Senhor o erguera ali em tempos passados, então o que restou dele permaneceu como memorial
da fidelidade dos crentes naqueles tempos antigos. Então, o que nós estamos edificando em nosso lar e em nossa história, ou nessa geração? O que você tem deixado para os seus filhos? Que legado você tem deixado para os seus filhos? Que legado de adoração você tem deixado para os seus netos, né? Para os filhos dos seus filhos? Que legado você tem deixado nesta geração? O modismo que nos cerca hoje é muito parecido com o modismo social da época do profeta Elias. Até para estar bem com o palácio do rei, era o de cultuar a Baal. Para se estar bem com o rei, era preciso cultuar a Baal. 850 profetas de Baal e Azerá eram sustentados pelo governo de Acabe e de Jezabel. Então o desvio de Israel foi muito grande e estava na moda acompanhar os costumes do palácio do rei. Hoje ainda as influências do príncipe deste mundo, elas são potenciais. As malícias, as modas, os modismos, as coisas mundanas, as conversações, as escolhas, os modos de pensar, as condutas, tudo tem a ver com aquele tempo. Mas o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não imitem os comportamentos, os costumes deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, desse sistema anti-Deus, anti-igreja, anti-bíblia, anti-obreiro. Até mesmo muitos obreiros que são contra muitas coisas bíblicas, porque se amoldaram aos costumes desse mundo. Nós não podemos nos conformar, não tomar a forma deste mundo. Eu fico imaginando em muitos lugares aí as pessoas procuram cultuar a Deus e elas estão transformando as igrejas em praticamente como as igrejas satânicas, igrejas de Satanás, literalmente. Paredes pretas, luzes vermelhas na igreja, tudo naquela escuridão. E onde é que a pessoa vai adorar? Nós somos luz, então nós precisamos restaurar o altar, precisamos derrubar o altar que estava ali e precisamos fazer uma reparação. Nós precisamos fazer isso, restaurar o nosso altar nesses dias. E nós precisamos fazer uma oração confiante. Elias, na lição nós podemos observar que existem 3 coisas, nesta curta oração de Elias. No capítulo 18, versículo 36 e 37. Ele cria em Deus, ele tinha Deus como seu Senhor e ele adorou o Senhor. Ele disse: Senhor, eu sou teu servo, tu és Deus. E ele faz ali a sua adoração, ele reafirma a sua crença em Deus, ele reafirma o senhorio de Deus sobre Israel e ele reafirma a adoração ao nosso único e verdadeiro Deus. Então, com esta oração, Elias deu 3 passos que antecedem a operação do milagre: ter Cristo como Senhor e a adoração. E aí vem a misericórdia de Deus. Versículo 39 diz: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Nós precisamos reconhecer o poder de Deus operando milagres ainda nos nossos dias. Terceiro tópico vai dizer Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. O mensageiro de Jezabel, no dia anterior, Elias enfrentou em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel os 850 falsos profetas e os venceu, matando todos junto ali o ribeiro de Quizon. E no dia seguinte vem o mensageiro de Jezabel com ameaça de morte contra Elias e ele foge. E ontem ele pediu fogo do céu e Deus o ouviu grandiosamente. Mas hoje ele foge da ameaça de uma mulher. E eis aqui o porquê Tiago escreve em sua carta: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, quantas vezes
na nossa luta, na nossa caminhada diária, vem contra nós um mensageiro de Jezabel. Então, no domingo, às vezes nós estamos em comunhão com os irmãos, no fervor da vida da igreja, adorando a Deus, e na segunda-feira, logo no início da semana, aparece um mensageiro de Jezabel trazendo ameaças, trazendo coisas do mundo e do diabo. E como Adão no jardim do Éden, nós fugimos de Deus. E quanto melhor seria fugir para Deus. Fugimos do quarto de oração, fugimos da Bíblia aberta, fugimos de cantar um louvor que traz libertação, mas nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos buscar a Deus. Certamente, ali ele deixou o seu moço, e a tradição judaica diz ser o filho da viúva a quem Elias, em nome do Senhor, multiplicara a farinha e o azeite. Pois bem, este moço era testemunha de milagres que Deus operava ali pelas mãos dos profetas. Ele tinha a expectativa de que o profeta oraria e Deus interviria com outro milagre extraordinário para guardar a vida do profeta. Mas Elias estava em exaustão, exaurido das forças, com canseiro e descaído ali no seu interior, e assim o seu testemunho diante desse moço foi prejudicado. Elias, diferente do que aguardava o moço, pois no dia anterior ele testemunhou o combate espiritual no Monte Carmelo, quando o fogo caiu do céu, mas agora deixou-o na cidade de Beceba e fugiu para o deserto, sozinho, sem rumo, andou de um caminho de um dia, aproximadamente 40 quilômetros. Comentaristas e outros estudiosos estimam 25 ou 35 quilômetros, mas ele assentou-se ali debaixo daquele pé, debaixo de um zimbro, e ele faz um pedido. 1 Reis capítulo 19, versículo 4, diz: e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, o Senhor toma, o Senhor agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele faz literalmente ali um pedido para morrer. Então, Gênesis 21:31 diz que Abraão plantou tamangueiras, e esta mesma árvore aqui é a árvore de 1 Reis 19:4, chamada de zimbro. Era conhecida como a árvore do desamparado. Então, isso era muito significativo, porque Elias tinha se assentado debaixo dessa árvore assim tão conhecida. Então ali era uma falta de confiança agora na intervenção de Deus. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, isso prejudica o nosso testemunho diante do nosso cônjuge, diante da nossa família, diante dos nossos filhos, diante dos colegas de trabalho. Quando nós tememos por algo e não acreditamos que Deus vai realizar algo, só em você dizer: eu confio em Deus, eu sou crente no Senhor, vai dar certo porque Deus está comigo, você está testemunhando. Agora, quando nós estamos mesmo vendo tantas vitórias na nossa vida, nós começamos a dizer: não vai dar certo, eu vou fracassar, eu sou um derrotado. Isso, nós estamos testemunhando contra o nosso Deus, contra a intervenção divina na nossa vida. Então, ele senta ali debaixo daquela árvore, da árvore do desamparado, e depois ele se deita. É um processo de prostração, assentado e depois deitado, vergado pelo esgotamento das forças. E eu falo aqui algo que muita gente às vezes já viu em outros comentários, tanto de pregadores como de escola bíblica dominical. Havia ali um processo de depressão, que é o excesso de passado, de estresse, que é o excesso do presente, e de ansiedade, que é o excesso de futuro. Elias parece atingido sob o peso do passado, e nesse estado depressivo, desejando a própria morte, atingido pelo excesso do presente, fugindo sem objetivo, vergado ali pela ameaça e pelo medo, e atingido pela ansiedade frustrante, com excesso de preocupação com o futuro, pois ele tinha perdido a sua esperança. Mas Elias faz uma oração estranha, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, quando nós precisamos fazer o contrário. Pedir ao Senhor que nos dê força, nos levante, nos dê a coragem, porque o Senhor, Ele
mesmo é quem nos levanta. Nesse estado depressivo, tão desanimado, Elias diz: basta, Senhor, eu quero morrer. Mas o propósito de Deus para ele era outro, mais elevado. No final do versículo, no versículo 7, vai dizer: levanta-te, porque muito comprido será o teu caminho. Quem diz basta não sou eu, não é você. Quem diz basta é o Senhor. E ali ele dá uma resposta. E com essa resposta nós finalizamos. Há circunstâncias em que o sono é a maneira que temos de fugir dos problemas. O sono se torna pequeno para um basta, e a morte é o grande basta. O toque do Senhor nos desperta, o toque do Senhor nos aviva, ele renova o nosso fervor. Ao esgotado, ao homem em exaustão, a palavra é: levanta-te e come. É um mandamento ali com providência, um pão sobre as brasas, uma botija de água. Pão, o que é um pão? Pão é o símbolo maior da palavra de Deus. O exaurido de força, ele precisa se alimentar. A pessoa que está com fome, você não consegue viver uma semana, um mês, um dia, talvez, para algum mais fraco, não consegue passar um dia sem comer. Tem algumas pessoas mais jovens aí que, quando acorda de manhã, parece que a vontade dele é já comer tudo que vem pela frente, tudo quanto for pão, bolo, sanduíche, o que for, cuscuz, mas o símbolo para que nos dá força é a palavra de Deus. Passa uma semana sem estudar, passa um dia sem estudar a palavra de Deus, passa uma semana sem frequentar a escola bíblica, você parece que está fraco, vai enfraquecendo, mas quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós nos alimentamos. O crente precisa se alimentar da palavra de Deus para que ele possa ter força todos os dias. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. E brasa é o símbolo de comunhão. No dia da angústia, o crente se aproxima ali de outro crente, uma brasa se aproxima de outra para que o fogo permaneça. O crente não se separa, não se distancia, não põe a sua alma no deserto. A brasa separada, ela mais facilmente se apaga, mas quando ela está junta, uma de outra brasa, ela está gerando fogo. Então, é melhor nós estarmos reavivados no calor da comunhão com os nossos irmãos, irmos para a casa do Senhor, para perto do povo do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E a botija de água, símbolo do Espírito Santo, que traz refrigério, traz consolação, traz alento, com a presença do Espírito Santo, que sempre nos conduz a adorar o nome do Senhor. Nós temos a segunda oportunidade. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e disse: a mensagem definitiva dos céus é: muito comprido será o teu caminho. Tão comprido foi que Elias foi arrebatado. Então, está escrito: e Elias subiu aos céus. Então, muito comprido foi o seu caminho ali para o Senhor. Então, meu querido irmão, esta é a nossa lição de hoje. Nós nos estendemos um pouco mais, nós estamos devendo algumas lições, mas cremos agora que estaremos dando continuidade. Muitas novidades estão chegando aí para você e nós queremos agradecer a você que tem acompanhado esta lição da Escola Bíblica Dominical. Você que deseja fazer uma pergunta, deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e vamos aprender mais da palavra de Deus. Só para finalizar, o próximo versículo, 19, versículo 8, diz que com a força do pão e as brasas e da botija de água, Elias caminhou 40 dias agora com a direção até o monte de Deus. 40 é uma simbologia da provação. Para os dias de prova, para os dias de desafio do Monte Carmelo, para os dias que vêm os mensageiros de Jezabel, para os dias de prostração no deserto, nós precisamos de pão, de brasas e de botija de água. Palavra de Deus, comunhão com o povo de Deus e a presença de Deus em nossas vidas. No mais, Deus proverá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.
Fique com Deus, acompanhe o nosso canal, continue seguindo, acompanhando e estudando a Escola Bíblica Dominical. Não falte no próximo domingo esta lição, com certeza o seu professor vai estar aí bem preparado para ensinar na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado você, professor, muito obrigado você, superintendente de Escola Bíblica Dominical, seja da nossa igreja ou de outra denominação que esteja nos assistindo. Deixe seu comentário aí embaixo, faça o esforço de curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho para que a gente possa estar levando mais vídeos interessantes para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.